Beleza, gente? Mais uma videoaula aqui para o canal, com mais um exemplo de delineamento de pesquisa. Vamos agora aqui entender como é que foi feito esse tipo de pesquisa aqui, que é bem interessante. O material de células bacterianas mortas pode transformar geneticamente células bacterianas vivas. Então, o objetivo aqui é testar e verificar se o material de células bacterianas mortas consegue transformar geneticamente células bacterianas vivas. Essa transformação ela vai ser feita dentro desse experimento. O método utilizado foi esse. Foi separado cepas S vivas virulentas e cepas R viva não virulenta de um determinado tipo de bactéria. Quando você pega a cepa S viva, que é no caso uma virulenta, e infecta o camundongo acaba falecendo, acaba morrendo em contato com essa cepa. E aí, essas cepas são encontradas lá no coração. As cepas R viva, que não são virulentas, em contato, infectando os camundongos com elas, o camundongo ele vive de forma saudável e nenhuma bactéria acaba sendo encontrada no coração. Agora, quando você mata as bactérias da cepa virulenta por aquecimento, que é no caso o terceiro delineamento, você infecta novamente o camundongo e o camundongo ele acaba vivendo de forma saudável e nenhuma bactéria, nenhuma célula bacteriana é encontrada no coração. Já quando nós misturamos a cepa, no caso a cepa S morta, que já foi morta, com as bactérias da cepa não virulenta, acaba que quando você infecta o camundongo, ele passa a morrer. Então, é um delineamento muito interessante. Qual a variável está sendo analisada? É só observarmos nas hipóteses da pesquisa. O que nós estamos analisando aqui vai ser se o material de células bacterianas mortas podem transformar geneticamente células bacterianas vivas. Então, é o material de células bacterianas mortas. Então, esta é a variável. Qual é a variável independente? A cepa viva, a cepa não viva, que é no caso a não virulenta, e nós temos aqui a dependência disso. Quando eu estou manipulando a cepa, o que está acontecendo? Ele está indo para o coração e matando os camundongos. Então a variável independente é aquela variável que nós estamos manipulando, que no caso vai ser as cepas. Ou também, se você colocar material de célula bacteriana morta, mas no caso, para ficar mais específico, seria as cepas. Ela vai ser a variável independente, porque é ela que eu estou manipulando. Já a variável dependente é o que? É a sobrevivência ou não dos camundongos. Esta é a variável dependente, porque é ela que está sofrendo a interferência em contato com essas cepas. Quarta pergunta. Os grupos são pareados ou são independentes? Vamos observar aqui no experimento. Para que o grupo seja pareado, ele precisa ocorrer com os mesmos indivíduos no decorrer do tempo. Ou eles precisam ocorrer com os mesmos indivíduos com diferentes tarefas, com diferentes ocupações. Não é o que acontece aqui. Os grupos formados eles entram em contato com camundongos, ao qual podem matar ou não esses camundongos. E quando é feito um próximo experimento, já são feitos com outros camundongos. Mesmo porque você não pode repetir o experimento com os camundongos que sobreviveram. Você precisa fazer um novo experimento com novos camundongos que nunca tiveram contato com o experimento anterior. Não pode haver uma relação de um grupo com o outro, senão isso interfere nos resultados. E aí nós podemos observar nitidamente no processo da pesquisa que existe um grupo de camundongos que são infectados e aí eles morrem. Tem um grupo de camundongos que é infectado por uma cepa não virulenta e acabou sobrevivendo. E aí já um outro grupo de camundongos que entra em contato com a cepa virulenta, só que morta. E aí elas vão ser mortas por aquecimento, e isso causa sobrevivência, isso acaba prevenindo esses camundongos de falecerem.
Então são grupos completamente independentes. Não são formados pelos mesmos camundongos. Próxima pergunta. Quantos grupos tem o experimento? Identifique. Vamos observar aqui na nossa imagem. Nós temos um primeiro grupo, que são um grupo de camundongos em contato com a cepa viva, virulenta. Nós temos um segundo grupo, que é a cepa R, viva, não virulenta. Nós temos um terceiro grupo, que é a cepa virulenta, morta, por aquecimento. E nós temos um quarto grupo, que é aquele camundongo que entra em contato com a cepa virulenta morta e com a cepa não virulenta viva. É isso que ocorre. Então, nós temos 4 grupos experimentais. A sexta pergunta. É uma variável categórica, discreta ou contínua? Vamos observar. Essas variáveis que nós estamos analisando. Perceba o seguinte, que a variável dependente da pesquisa é o quê? Se os camundongos eles sobrevivem ou não. Sim ou não. Nós não estamos medindo nenhum número baseado na análise da variável dependente. Não, nós estamos apenas verificando se eles sobrevivem ou se eles não sobrevivem. O camundongo sobrevive ou se camundongo falece? Essas cepas são encontradas no coração ou não são encontradas no coração? Quando nós temos esse tipo de análise, presença ou ausência, nós estamos falando de variável categórica, então não é uma variável numérica. E sétima pergunta, quais são as conclusões do experimento? Vamos observar, as nossas conclusões sempre vão ser baseadas na hipótese da pesquisa. A hipótese da pesquisa diz que o material de célula bacteriana morta pode transformar geneticamente células bacterianas vivas. E aí isso que a gente vai verificar e observar no decorrer do experimento. Percebe-se o seguinte, a cepa R, ela não causa morte dos camundongos e elas não aparecem no coração desses camundongos. Já quando essas cepas estão misturadas da cepa R, da cepa S, que foi morta por aquecimento e que ela não causava morte dos camundongos, provavelmente houve uma troca de materiais biológicos entre essas cepas, entre essa cepa que estava viva. Então ela recebeu materiais biológicos dessa cepa aqui, que estava morta por aquecimento, e se transformou. Houve uma transformação bacteriana. E aí essa transformação bacteriana provavelmente ocasionou que ela se tornasse virulenta e fizesse a mesma ação que a cepa que era virulenta fazia antes. Ou seja, ela absorveu o material biológico da cepa que era virulenta e se tornou virulenta semelhantemente a ela. E aí, tanto quanto que ela causou a morte dos camundongos pelo mesmo motivo, que foi o que? Ele atacou as células do coração, as células do miocárdio. E aí, então, as conclusões do trabalho é que, de fato, é possível que as células bacterianas mortas, né, elas acabem transformando as células bacterianas vivas. Aí o exemplo é esse. Então, uma célula bacteriana viva, que não causava virulência, em contato com o material de bactérias mortas, acabou se transformando, recebendo esses materiais biológicos e acabou se tornando uma bactéria virulenta. As próximas perguntas que já estão de acordo com o gráfico ao lado. Vamos lá. Oitava questão. Qual o nome do gráfico da imagem? A gente poderia pensar, poxa, esse aqui é um gráfico de barras, porque apresenta barras. Não. Nós temos que perceber o seguinte, que cada gráfico tem suas características. E esse gráfico é muito nítido que ele tem bastante características que não demonstram que ele é um gráfico de barras. A primeira característica é, um gráfico de barra não entra em contato, uma barra de um gráfico de barras não entra em contato com a barra de outro gráfico. E percebe-se aqui que cada barra desse gráfico está em contato com a outra. Então, isso não é uma característica de gráfico de barras. Outra questão interessante é, um gráfico de barras, ele mostra no seu eixo X as variáveis categóricas.
E não é o que está acontecendo aqui. Percebe-se que existe aqui uma produção diária em metros quadrados ou metros cúbicos, não dá para perceber direito aqui na imagem, mas existe uma produção diária, e essa produção diária ela é uma produção numérica. Então, é uma produção provavelmente em área ou em volume. E aí, esta produção é uma produção numérica. E o gráfico de barras, no seu eixo X, ele apresenta os grupos. Ele apresenta as variáveis categóricas, os agrupamentos, não uma variável contínua ou discreta. E nós temos aqui o eixo Y. O eixo Y ele tem sempre aquela característica de mostrar a frequência de ocorrência desses valores, do quantas vezes esses valores, no caso a variável, está ocorrendo, se repetindo. Uma outra coisa interessante é que o gráfico de barra não forma uma curva. Não forma esse gráfico que vocês estão vendo, que é uma curva em forma de sino. Todas essas características são características voltadas a um que nós chamamos de histograma. Então, o histograma ele tem barras em contato uma com a outra, porque o objetivo do histograma é mostrar uma continuidade. É mostrar desde o valor mínimo até que se chega ao valor máximo. E cada barra dessa, ela representaria um intervalo, ou uma classe, ou um intervalo de classe. Ou seja, então nós temos aqui a primeira barra, que em cima dela tem 7, ele mostra um primeiro intervalo. E aí esse primeiro intervalo, ele vai de 90.000 até 10.000. O segundo intervalo vai ser de 10.000 até 11.000. E o segundo vai de 11.000 até 12.000. Então, é uma continuidade. É uma continuidade que vai desde 90.000 até 180.000. Então, isto é uma continuidade que está sendo demonstrada aqui. E aí, cada valor desse que está no eixo X, por exemplo, 95.000, 105.000 e assim por diante, cada valor desse é um ponto médio deste intervalo. Mas vamos para as perguntas para a gente entender melhor como é que é esse gráfico. Olha lá. Qual é o nome do gráfico da imagem? Então, nós já sabemos que ele é um gráfico de histograma, porque ele mostra as variáveis contínuas no eixo X e a frequência dessa variável X dessa variável, né, X no eixo Y. Então, isso é um gráfico de histograma. O que representa os valores mostrados no eixo X? O que representa é que cada valor desse, 95.000, 105.000, 115.000, 125.000, cada valor desse ele está exatamente na região central de cada intervalo. Se ele está na região central de cada intervalo dessas barras, este é o ponto médio da variável que é produção diária. Então, eu tenho um ponto médio para cada um desses intervalos. Então, este aí é o que significa os valores que estão no eixo X. Muito bem. Então, ponto médio da produção diária. Ótimo. E o 10, monte as classes e as frequências absolutas de acordo com o gráfico. Então, vamos para botar a mão na massa para responder essa pergunta. Para a gente poder responder essa pergunta, vamos montar aqui uma tabelinha, mostrando aqui na primeira coluna as classes que está sendo pedida na questão e a frequência absoluta que está sendo pedida. Então, só quer o quê? Os intervalos e as frequências absolutas. Observe só, gente. Perceba que esse gráfico ele vai estar representando aqui para nós. Aqui, cada um desse aqui é um ponto médio, tá? Cada valor desse aqui é um ponto médio. Nós temos também que reparar que, para cada ponto médio, nós temos o início e o fim da barra. Tá aqui, o início e o fim da barra. Para cá, nós não temos nada. Um valor aqui igual a zero. Para cá, também, nós temos os valores que são igual a zero. Então, o primeiro valor do meu intervalo de classe, ele vai começar aqui. Se aqui o ponto médio é 95.000, e aqui, nós temos aqui 10.500, pode ver que ele vai aumentando.
95.000, aí vem 105.000, perdão, 105.000, 115.000, então ele está aumentando aí de 10 em 10 mil. Então aqui, se aqui é 95.000, aqui vai ser 90.000. E aqui vai ser 100.000. Então 90.000, 95.000, 100.000. Então nosso primeiro intervalo de classe, ele vai começar em 90.000 e terminar em 100.000. E aí nós podemos verificar que quantas classes nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes. E aí, como nós sabemos que os intervalos são os mesmos, nós vamos aumentando sempre de 10 em 10 mil até terminar todas as classes que forem enumeradas. E aí vamos lá. 100.000 até 110, 110 até 120, 120 até 130, 130 até 140, 140 até 150, 150 até 160, 160 até 170, 170.000 até 180.000. Exatamente como eu falei para vocês, que ele ia variar de 190.000 até 180.000. Então estes são os intervalos de classes que nós estamos observando aqui no exercício. Agora a próxima questão é entender as frequências. Vamos para as frequências agora. Observe o seguinte, se aqui embaixo são os pontos médios, aqui em cima nós temos as frequências. E a frequência do primeiro intervalo é 7. Já está mostrando aqui, 7, 14. Depois vai ser 28, 45, 87, 117, 28, 4 e 4. Muito bem, respondida a pergunta. Nós temos aqui os intervalos de classe, formados pelo mesmo intervalo, no total 9 intervalos. Como foi que eu descobri esses 9 intervalos? Conferindo cada barra que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 intervalos de classe, com intervalo de 10.000 em 10.000 entre si. E nós temos aqui a frequência absoluta. E aqui embaixo vai ser o quê? Os pontos médios. Muito bem. Mas esse gráfico aqui, a gente ainda vai responder outras perguntas em relação a esse tipo de gráfico aqui em outras aulas que vão ser colocadas aqui no YouTube para vocês. Então, no mais, obrigado pela atenção de vocês até aqui. Até a próxima aula.